O tema de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, meus irmãos, o ser humano, o homem e a mulher, não pode ficar vazio. Ou eles estão com o Espírito de Deus, ou está com o diabo dentro deles. O corpo não fica vazio. Então, quem não estar com Cristo, estar com o diabo. Não é possível você, meu irmão, ficar neutro, ou você que não é crente, não importa que você está dentro da igreja ou não. É impossível você ficar neutro. Quando você está na presença do Senhor, o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos ajuda a evitar que esses espíritos malignos entrem dentro de nós. Mas quando a gente não tem o Espírito de Deus, o nosso corpo fica vazio. E vazio ele não fica por muito tempo. Porque o demônio, o diabo, os seus anjos, ele vai habitar dentro de você. Tá? Em 1 João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Você entendeu, meus irmãos? Quando você não pratica a justiça e não ama o seu irmão, você não é de Deus. Você pode estar dentro da igreja hoje, você pode estar proclamando o nome de Cristo, em vão. Porque você rejeita, você não ama o seu irmão. Tá? Você não pratica a justiça, como a palavra de Deus fala aqui em 1 João 3,10. Tá? Então, meus irmãos, a gente tem que observar a nossa vida. Porque que a gente achar que está com Cristo e praticando coisas que não convém, coisas erradas, coisas que Deus está condenando, você está com o diabo e você não sabe. Em Gálatas 3,26, diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, quando você tem a fé em Jesus Cristo e obedece a Ele, seus mandamentos, porque não basta somente você crer em Jesus, você tem que obedecer. Muitas pessoas hoje creem em Jesus, falam, proclamam, mas não obedecem. Então, o que acontece? Essas pessoas são enganadas, elas mesmas se enganam. Elas acham que estão com Cristo, mas na verdade não está, porque os seus mandamentos, eles não obedecem. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte: o Espírito testifica que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica isso. Que você não tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito do diabo. Tem referências também em João 1,12. Depois você pode acompanhar. Em Atos, capítulo 13, versículo do 8 ao 10, conta uma história de um encantador chamado Elimar. Ele procurava apartar a fé do procônsul, que Paulo estava ali evangelizando. E no versículo 10 diz o seguinte: disse Paulo: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo chamou aquele encantador ali de filho do diabo na cara dele. Tá? Então, outra referência aqui em 1 João 3,8,
Quem comete pecado é do diabo. Então, todos que praticam o pecado é do diabo. Não tem como você falar, eu pratico aqui pecado, mas eu sou uma pessoa que não acredita em Deus, eu sou um ateu, eu sou um neutro. Não tem essa. Você é filho do diabo, porque você pratica o que Deus não gosta. E existe muitas pessoas hoje dentro da igreja cometendo pecado, achando que está com Deus e está com o diabo. Você entendeu? Então está na hora de acordar, meu povo. Porque a palavra de Deus, como foi falado aqui no começo, que fica em Lucas, versículo 11, capítulo 11, versículo do 24 ao 26, que fala do espírito imundo que sai do homem. Muitas pessoas vão nas igrejas evangélicas e ali é feito um descarrego, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa sai daquele jeito achando que está tudo resolvido os seus problemas. Mal sabe elas, porque elas não preencheram com Cristo, porque elas só foram atrás do milagre ou de alguma coisa para resolver o problema delas, e aquele demônio que saiu volta e ainda traz 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa ainda fica pior ainda. Então a gente tem que hoje estar observando a nossa vida, fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que Cristo quer. Mesmo tendo a fé em Cristo Jesus, nós devemos obedecer os seus mandamentos. Você entendeu? Nós temos que declarar Cristo Jesus na nossa vida verdadeiramente. Isso vem primeiro do seu sentimento, do seu pensamento, e desce isso no seu coração para testificar que você realmente é Cristo, é de Cristo. Amém, meus irmãos? Esse foi o tema de hoje. Maranata, fica com Deus.